meus amigos, 10ª rodada já. 10ª. E tá nessa situação aí. Se não mudar, difícil, né? Porque você não vê reação, você não vê nada. Ninguém reage. Quem entra não resolve. Aí tem uma porrada de volante no campo, que parece que não tem. Pra quê? Entendeu? Uma liberdade total. Enfim. Prepara o coração aí que o segundo turno vai ser doloroso, irmão. Foda. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama, que deve demitir nas próximas horas Álvaro Pacheco. Técnico português da Boina colecionou mais um tropeço. 4ª partida à frente do Vasco, 3 derrotas. Dessa vez para o Juventude, 2-0 em Caxias do Sul. Outro jogo horroroso do Vasco e com opções bastante discutíveis por parte do português, que para mim está muito claramente desconhece o elenco que tem, o futebol brasileiro, entre outras coisas. Desempenho do Álvaro: nenhuma vitória, um empate contra o Cruzeiro, além de 3 derrotas para Flamengo, Palmeiras e agora a Juventude. A maior derrota do Vasco na história dos clássicos contra o Flamengo foi justamente sob o comando do técnico português, 6-1 no Maracanã. O Vasco também vive seu pior início de brasileiro. Nunca o Vasco havia perdido tantas vezes no início do Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos. E olha que o Vasco tem feito campanhas ruins há bastante tempo. O time é o 16º colocado, com os mesmos 7 pontos do Corinthians, que está na zona do rebaixamento. O Vasco leva vantagem por causa do número de vitórias, 2-1. A tendência é que o Álvaro seja demitido no retorno do time ao Rio de Janeiro. Quais as possibilidades? Na mais natural seria de colocar o Felipe, mas o Pedrinho tem sido aconselhado a não deixar o seu amigo Felipe como técnico no momento de tanta dificuldade. Talvez ele até assuma interinamente, enquanto o Vasco procura um técnico mais cascudo. Só mais uma lembrança. Álvaro Pacheco foi a última das escolhas da 777. O Pedrinho ainda comprou essa opção da 777, entendeu que não seria justo demiti-lo assim que chegou, porque o Álvaro também tinha sido contratado há pouco tempo, mas diante da série de resultados ruins, da falta de performance, é muito grande a chance de o Álvaro Pacheco ser demitido a qualquer momento. E você, torcedor do Vasco, demitiria o português? Quem você escolheria para técnico? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like. E eu já começo fazendo essa pergunta para o torcedor vascaíno. Você mandaria o treinador português de volta para Portugal? Use o espaço no nosso comentário, use a sua opinião. Galera, não tem jeito, né? Álvaro Pacheco não vai seguir aí no comando do Vasco. O treinador vem sendo criticado demais, ainda mais depois dessa derrota aí, né, galera? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Agora, pro time ruim do Juventude, o Vasco perder de 2-0, né? Difícil a situação do Vasco. Vamos trazer informações aqui para o torcedor vascaíno atualizadas. Antes eu peço para o torcedor vascaíno dar aquela moral, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Vasco aqui no nosso canal, beleza? Galera, sem mais enrolação, já vou compartilhar a tela e trazer as últimas notícias do Vasco atualizadas de hoje para você, torcedor vascaíno. Não vai ter enrolação, mas antes eu conto com a sua moral para deixar o seu joinha e bora lá para as principais notícias, né, galera? Pedrinho quer admitir Álvaro Pacheco pessoalmente. Para mim já é oficial, galera. Botei na capa. Já é oficial. Treinador Álvaro Pacheco vai cair, não tem como sustentar esse treinador. Galera vascaína, interrompendo esse vídeo para dar notícia importante aqui. Quando eu tava gravando esse vídeo, saiu o comunicado do Vasco, né? Vasco anuncia a saída do diretor executivo Pedro Martins e do treinador definitivamente Álvaro Pacheco. Pedro Martins não seguirá como diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Em comum acordo entre as partes, nos próximos dias será realizada a transição da gestão e planejamento do departamento de futebol para o novo executivo da instituição. Galera, então já é oficial, né? Como eu coloquei na capa. Álvaro Pacheco e agora Pedro Martins estão fora do Vasco para o restante da temporada. Comente aí o que você achou da decisão do Pedrinho de mandar os dois meter o pé do Vasco, galera. Bora continuar com o vídeo. Galera, não tem como mais. O treinador tá totalmente perdido. A gente sabe que esse elenco do Vasco é horroroso, montado por essa 771, né, que estava aí dentro do nosso clube. A gente sabe, né, tudo que aconteceu aí em relação à montagem desse elenco. Esse Cleiton custa mais de 20 milhões. Cleiton é horroroso.
entre outros jogadores que está lá no elenco. Então, mas esse treinador, cara, vamos falar aqui particularmente o treinador Álvaro Pacheco, cara completamente chegou aí, né, soltando sorriso para tudo quanto é lado, tomou ali a maior goleada histórica para o Flamengo de 6-1, dali para lá já era, desandou completamente. Esse treinador aí não tem postura tática nenhuma. Ele troca um ponta por outro ponto, meia por outro meia. Isso eu, você e do outro lado, lá na beira de campo também sabe fazer, né? O cara não tem mudança tática nenhuma. O time do Vasco continua o mesmo, ele insistindo com Galdames, Rossi, Zé Gabriel, outros jogadores ali horrorosos que estão vestindo a nossa camisa, né? Ô Felipe, cadê você, meu filho? Tá aí no departamento de futebol, tem muita gente aí falando que o Felipe pode assumir o cargo de treinador do Vasco. Eu acho que não, particularmente, essa é a minha opinião, mas quero saber a opinião da galera, o que acha aí de Felipe como treinador do Vasco. Eu acho que ele não vai sair lá, né, do cargo dele para ser treinador do Vasco, pegar essa bucha, né? Então, o que acontece, né, Felipe, que você tá aí dentro do futebol do Vasco e até agora não tomou providência para chegar dentro do vestiário, né, afastar esses jogadores que não querem nada com nada, né, tirar esses jogadores ruins, coloca a base para jogar, mas esses jogadores aí não têm condições de vestir a camisa do Vasco. Enche o Vasco de molecada da base, que vai queimar os moleques, queimar merda nenhuma, coloca a molequeira da base para jogar, porque esses jogadores aí, tirando o Léo Jardim e o Verratti, pode tirar, fazer uma limpa nesse elenco, né, e deixar lá claro também o Payet e tirar todo mundo que não está jogando porcaria nenhuma, né, tirar esses jogadores e fazer uma limpa. Agora não sei o que está acontecendo, que até agora, né, não adianta o Felipe ter entrado lá e ficar com a boca costurada, né, tem que chegar e falar, né, chegar lá e ver o que está acontecendo aí com esse elenco do Vasco, não tem condição, né, galera? Bora lá trazer notícias, que senão eu vou ficar aqui, né, só falando desse treinador. Vamos trazer aqui o Lucas Pedrosa falando aí sobre a demissão aí de Álvaro Pacheco. Galera, bora lá trazer esse vídeo, deixar o seu joinha para dar aquela moral. Um ponto que é muito importante, Vene. Eu acho que se fosse qualquer contexto num time começando uma temporada ou num time que não tem esse histórico que tem o Vasco da Gama, 4 jogos eu acho um absurdo também demitir um treinador, tá? Inclusive Flamengo e Palmeiras. Só que aí você pega Flamengo e Palmeiras, que eram as melhores equipes. 6. A maior goleada da história do Clássico. Nenhum outro técnico na história do futebol brasileiro conseguiu tomar 6. Ele conseguiu. Pega o Palmeiras. Ele utilizou 3 zagueiros de novo. Não deixou uma coisa simples e cristalina, que era povoar o meio campo para poder não tomar gol. Ele não conseguiu corrigir isso. Tomou 2 do Palmeiras, poderia ser 4. Aí pega o Cruzeiro, em São Januário. Teoricamente, o Cruzeiro é um time do nível do Vasco. Teoricamente. Na prática, o Cruzeiro é muito melhor do que o Vasco. Mas, teoricamente, o Cruzeiro sem o Matheus Pereira, o Vasco tinha que conseguir 3 pontos em São Januário, que esse é o básico dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco levou 32 minutos para conseguir chutar ao gol. E o Cruzeiro poderia ter vencido o Vasco com tranquilidade também em São Januário. Aí pega o Juventude, que é um time que, teoricamente, é pior do que o Vasco, e perde o 2-0. Sem melhora defensiva, sem melhora ofensiva, um tempo inteiro sem chutar e nada. Sabe o que a Fernanda falou do Arthur Jorge? Que ele, com os retoques dele, você já via alguma coisa aqui, ali, mesmo sendo um ponto fora da curva, porque as coisas evoluíram muito rápido, o mínimo você tem que ver, cara. 4 jogos no mês de trabalho, ele teve tempo, Vene, para poder treinar o time e conseguir implantar algum tipo de sistema para o time jogar. E ele não conseguiu. O Vasco é uma equipe que chuta para frente e espera o seu centroavante fazer alguma coisa. Só que ontem, por exemplo, não tinha o Verratti. E mesmo ele, quando está sozinho, não tem aproximação dos pontas, o meio é um buraco, o Vasco toma gol todo jogo na entrada da área, que é um problema grave. O problema é só do Álvaro Pacheco? É claro que não. É claro que não. O elenco do Vasco é um elenco limitado. Ele foi mal montado pela diretoria de futebol, representado pelo Alexandre Matos no início da temporada. Isso tudo tem que ser levado em consideração. O problema é, o Vasco não tem tempo, Vene. O Vasco não tem 5, 10 jogos para esperar o Álvaro Pacheco entender onde ele está. E o Vasco tem 7 pontos em 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. 10 rodadas, foram 30 pontos disputados. Se o Vasco não acordar agora, vai cair, porque eu conheço esse cenário. É pressão em São Januário, é pressão dentro do elenco, é pressão em todo mundo, o time não vai conseguir jogar em campo, o Vasco não vai pontuar e o Vasco vai cair de novo. Ponto. E olha só a informação que saiu aí, ó. Ramon Dias está no Rio de Janeiro e gostaria de voltar a comandar o Vasco. Emiliano Dias, ele veio para comemorar o aniversário, né, do filho dele, Emiliano Dias, né, e ali, segundo através do repórter Fábio Torres, né, conversou com uma pessoa próxima do técnico
que reiterou que quer voltar para o Vasco da Gama. Aí eu quero o torcedor vascaíno deixando em massa. Peça sua moral aí agora para deixar o comentário aqui. Bora lá deixar o comentário. Se você chegou até aqui no vídeo, você está gostando do vídeo, te agradeço demais. Use o espaço no nosso comentário. Aceitaria o treinador Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias de novo à frente do comando técnico do Vasco? Eu vou deixar minha opinião, que era sua. Cara, para mim, a maioria desses jogadores que está aí foi a pedido do treinador Ramon Dias, que a gente sabe muito bem que ele pediu ali muitos jogadores a 777, não aceitou, mas muitos deles são esses que estão aí em campo. Então, particularmente, para mim, a volta do Ramon Dias, claro, entre Ramon Dias e esse treinador português, eu sou muito mais o Ramon Dias. Só que para mim, cara, o Vasco tem que ir ao mercado brasileiro, tem aí outros treinadores, eu vou trazer aqui o nome de treinador livre, tem aí o Vanderlei Timburgo, que muitos torcedores vascaínos gostam, tem aí, né, Mano Menezes, tem outros nomes agora que eu não estou lembrando aqui, amanhã eu vou trazer a lista aqui completa dos treinadores livres no mercado, ou você deixa aqui nos comentários, mas galera, pelo amor de Deus, né, Ramon Dias de novo, né, para mim, eu estou deixando a minha opinião, quero muito a sua, que vai ser importante aqui. Ele pediu vários desses jogadores, principalmente o Cleiton, esse atacante horroroso que está aí vestindo a camisa do Vasco. Então, para mim, né, claro, Ramon Dias é melhor que o treinador Álvaro Pacheco, mas o Vasco deveria, né, contratar um treinador brasileiro que entende, né, do futebol brasileiro para dar jeito nesse time aí, para ver o que a gente pode fazer para o restante da temporada, com as contratações no meio da temporada para livrar o Vasco dessa situação. Mas quero saber sua opinião, como eu disse, é muito importante. Beleza, galera? Ó, Corinthians cobra 8,7 milhões do Vasco por dívida com Lucas Piton. Eu acho que o Corinthians tem que cobrar a 777, o Jorge Salgado, né? É isso, cara. Não tem que cobrar o Vasco. Tem que cobrar essa empresa 71 aí que deu o maior golpe. Vai cobrar pro Jorge Salgado, vai cobrar para 777. Né? O Vasco Associativo não deve nada para o Corinthians. Então devolve esse Lucas Piton para lá e devolve dinheiro, porque esse Piton não tem jogado absolutamente nada, né? Então cobra aí a 777 junto com o ex-presidente que vendeu, meteu o pé, né? E tem que ser investigado sim, não estou acusando ele aqui de nada para não ser processado, mas tem que ser investigado essa venda do Vasco, como está sendo investigado, porque alguém deve ter levado muita grana em cima dessa venda aí para essa empresa caloteira, porque não é possível que eles não viram que essa empresa estava falida, e usar o dinheiro do Vasco. Então vai lá, Corinthians, e cobra, né, as pessoas que compraram esse jogador aí. Devolve ele, faz alguma coisa aí, mas o Vasco não vai pagar esse 8 milhões e 700 não. Vai lá e cobra 777, né, galera? Agora eu vou trazer aqui uma informação, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vou trazer aqui a chegada do ônibus aí, galera. Vasco estaria interessado em Cassiano Dias, atacante aí de Portugal. A gente fica até com medo, né? Depois que a gente viu ontem esse jogador Cleiton ser titular. Nossa, pelo amor de Deus, como que o Cleiton está, galera? Meu Deus, obeso em campo, obeso. O Vasco da Gama teria buscado informação sobre o Cassiano Dias, atacante de 35 anos, que joga aí pelo clube de Portugal. Nem vou trazer muitos detalhes dele aqui, né? Eu vou trazer quando tiver aí uma proposta oficial, né, galera, que a gente não sabe nem em relação aí como é que vai ficar o treinador, que o treinador que chegar que vai aprovar as contratações, mas o Vasco tem interesse aí nesse atacante Cassiano Dias, não sei se joga pela ponta, se é para ser um reserva ali do Verratti, porque esse jogador aí não tem condição nenhuma, meu Deus do céu, que jogador obeso que entrou no campo ontem para vestir a camisa do Vasco, como que o Vasco ia ganhar daquele time horroroso do Juventude, com o Galdames no meio, aí leva cartão o Galdames, leva cartão também o Zé Gabriel, que é ridículo, ele vem, o treinador, e tira o mais lúcido que estava no meio de campo, o moleque lá, né? Aí é brincadeira, você está de sacanagem, tirou o JP, que não tinha cartão, aí é brincadeira, acabou ali de cavar sua cova, né, treinador? Álvaro Pacheco, volta aí para Portugal, né, galera? O ônibus do Vasco chegou no Rio de Janeiro, debaixo de protesto de alguns torcedores. A chegada do ônibus aí do Vasco e o protesto do torcedor a gente vai acompanhar agora. Tem que honrar a camisa, caralho! Tem que honrar a camisa, filha da puta! Vai tomar no cu, rapaz! Time de frouxo! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Tem que honrar a camisa!
torcedor revoltado, assim como eu, você, depois de mais uma derrota que preocupa o torcedor vascaíno no Campeonato Brasileiro, mas chegar no vestiário do Vasco, junto com o Felipe, que está lá dentro do departamento de futebol, é o olho do Pedrinho lá dentro, chegar, fazer uma limpa nesse elenco. Como eu disse no começo do vídeo, coloca a molequeira da base para jogar, se é para perder, vão perder correndo, porque esses caras estão olhando. Você viu que o gol que o Vasco tomou pro Juventude, esse Cocão estava olhando completamente o cara chutar de fora da área. Não tem como, pô. Não tem condição. Esses caras não jogam nada. Esses caras não querem jogar. Chega lá, traz a molecada da base até o meio da temporada agora que vai contratar. Bota a molequeira da base para jogar. Tira esses caras de lá. Faz uma limpa. Tira esses jogadores que não querem jogar. Entendeu? Porque se continuar com esses jogadores, é pancada pro São Paulo, é pancada pro Bahia e é pancada também pro Botafogo. Tem 3 jogos pela frente e o Vasco não vai ganhar nenhum deles se não tiver uma mudança dentro desse elenco do Vasco. Uma limpeza geral, mandar esse Galdames ir também lá para 777, que foi a empresa que colocou esse jogador horroroso dentro do Vasco, mandar esses caras embora que não tem condição. Desde a derrota do Flamengo, o Vasco continua com o mesmo time. Não tem condição de mudar, sendo que está insistindo no mesmo erro. Então, tira o treinador, manda embora esses jogadores incompetentes, cambado de frouxo, que está aí vestindo a camisa do Vasco. Chega no final do jogo, o Léo com esse papinho, a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando. É sempre o mesmo papo. Pega as outras entrevistas coletivas do Léo, que você vai ver mesmo papo, mesma historinha. Quando o Vasco vem perdendo, ele fala tem que continuar trabalhando para honrar a camisa e blá, 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 blá. O torcedor está cansado. Esperamos aí que o Pedrinho tome atitude agora em relação ao departamento de futebol do Vasco, que tem que acontecer uma limpeza geral nesse elenco do Vasco, senão a gente vai mais uma vez dando passo largos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Galera, essa foi a notícia de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto com a sua moral, a última moral que eu peço para vocês, compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, nem se for para você colocar aí no seu status do WhatsApp, Facebook, para dar aquela moral, valeu? Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto!